Irmãos, no sermão de hoje eu gostaria de rapidamente fazer uma reflexão com os irmãos aqui sobre encontrando Deus na Babilônia, o testemunho de Daniel em Babilônia. Originalmente, esse sermão meu tinha um título um pouco mais acadêmico, A Teologia do Reino no Livro de Daniel. Mas não se assuste com o estilo ali não, viu? Do título. O assunto é simples e serve para cada um de nós. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Assim diz na minha tradução: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Eu queria destacar pelo menos essa parte assim. Decidiu Daniel não contaminar-se. Vou falar um pouquinho com vocês sobre o achado arqueológico da Babilônia. Vocês sabem que até pouco tempo atrás, até no final do século XIX, acreditava-se que a Babilônia nunca tinha existido. Isso era uma coisa interessante. Os críticos da Bíblia diziam que Babilônia era um mito. E eles tinham uma força arqueológica para isso. A força era o seguinte: ninguém tinha encontrado uma cidade tão grande chamada Babilônia. Babilônia era diversas vezes mencionada na Bíblia, nos livros de Heródoto, mas um achado arqueológico não tinha. E há um problema com os críticos da Bíblia que eu vou falar com os irmãos qual é. Eu costumo falar lá na USP. Uma vez eu falei numa reunião lá, que até alguém anotou num artigo. Eu falei: ausência de evidência não é evidência da ausência. Eu não tenho uma prova arqueológica para tudo o que a Bíblia diz. Mas o fato de eu não encontrar uma coisa ainda, não significa que aquilo nunca tenha existido. Por anos, séculos e séculos, a Babilônia ficou desaparecida. Até que, finalmente, aqui é o rio Eufrates. Você sabe que o rio Eufrates passava dentro de Babilônia. E eles corriam o rio Eufrates de canto a canto e não achavam restos de nenhuma civilização que pudesse dizer era a capital da Babilônia antiga. Agora, eles não tinham atentado por um detalhe. No passado, o rio Eufrates tinha um curso diferente de hoje. Você sabe que isso acontece na geografia, na geologia. Há erosões, há montanhas que surgem pelo soterramento de objetos, buracos que surgem pela erosão, rios que mudam o curso. Só para vocês terem noção, o rio Nilo, na época dos faraós, o rio Nilo passava no meio das pirâmides de Khefren, Quéops e Ginzé, ali no Vale de Ginzé, e Miquerinos. O rio Nilo passava ali. Tanto é que há muitos desenhos da época dos homens chegando de barco até as pirâmides. Se você for ao Egito hoje, ao Cairo, o rio Nilo está a quilômetros longe das pirâmides. O curso dele foi modificado com o passar do tempo. A mesma coisa aconteceu com o rio Eufrates. Até que alguns beduínos apontavam para essas montanhas que vocês estão vendo aqui e diziam: essas montanhas aqui são Il Babilo. Tradução: local de Babilônia. O nome dessa montanha é Hilá. E os críticos diziam: mas beduíno não é culto dizer que ali era Babilônia. Até que Robert Coldway e Henry Layard resolveram dar razão ao que os beduínos diziam. E quando começaram a escavar aquela montanha de Hilá, descobriram que debaixo dela havia o quê? Alicerces. Estava finalmente descoberta a Babilônia. Em 1899, Coldway e Henry Layard começaram a escavar e trouxeram ao mundo a fantástica descoberta da cidade de Babilônia. Antes era apenas uma montanha. Hoje, você pode encontrar ali os restos de uma cidade maravilhosa, enorme, grande, onde tinha o palácio de Nabucodonosor, onde havia ali o local onde Daniel esteve. E com o achado da Babilônia, foi possível descobrir muitas coisas a respeito do contexto histórico do livro de Daniel. Amanhã nós vamos continuar falando sobre isso. Amanhã eu vou mostrar para vocês aqui como seria
a fornalha ardente onde os companheiros de Daniel foram lançados. E vou colocar uma problemática, só para desafiar você a vir amanhã. Aparentemente tem uma contradição na Bíblia. Porque ela fala que os 3 companheiros de Daniel foram jogados abaixo na fornalha. Então, como se a fornalha ardente fosse um buraco. Se eles foram jogados na fornalha, um buraco, como é que eles saíram de lá, que Nabucodonosor dá a ordem, saiam, Sadraque, Mesaque e Abednego, sem ninguém ajudar? Se era uma fornalha, se era um buraco. E mais, se o fogo era tão grande, que até os soldados foram incinerados pelo fogo, como é que Nabucodonosor pôde olhar lá para dentro, sem se queimar e ver os 3 andando no meio do fogo? Parece uma contradição. Amanhã eu explico isso aí. Hoje não. Hoje é só para você saber que foi encontrada a cidade de Babilônia. Esse é Robert Coldway, um dos homens que escavou Babilônia. E aqui são algumas casas que ficavam às margens do rio Eufrates, construídas com tijolos que os beduínos achavam na Babilônia. Eles iam lá na montanha, achavam aqueles pedaços de tijolos, traziam e faziam as casas deles. Tijolos de 2.600 anos. Um desses tijolos, aqui são estátuas que foram encontradas ali, só para vocês terem uma noção do tamanho da cidade, aqui está o rio Eufrates, na época como ele passava dentro da cidade. Aqui você tem o Entemenac, que era uma torre-templo. Aqui você tem também o templo de Marduk. Alguns comentaristas pensam que a planície de Dura, onde aquela estátua de Nabucodonosor foi erguida, não seria um lugar fora da cidade, mas seria aqui. É uma possibilidade. Aqui você tem os jardins suspensos da Babilônia, e aqui o palácio de verão de Nabucodonosor. Esta avenida que está aqui era a avenida principal da cidade, e aqui ficava, estão vendo uma porta azul? Estão vendo onde eu estou apontando o laser? Era a porta de Ishtar. Essa porta foi encontrada inteira. Eles desmontaram a porta de Ishtar, levaram para o museu de Berlim e remontaram a porta de Ishtar num tamanho menor em Berlim. Agora olha que interessante, a porta original da época de Daniel. Quando Nabucodonosor disse, todo mundo vem adorar a estátua que eu ergui, as pessoas passavam em procissão por essa porta. Olha o deus Marduk, que é o dragão pintado ali. O interessante é que esse tipo de ladrilho, lápis lazuli, nunca foi retocado. 2.600 anos. Alguns dizem que hoje esse tipo de coloração só é conseguido a partir de computação. Não se conseguiu até hoje, de modo manual, conseguir esse tom e com uma durabilidade de mais de 2.000 anos. Imagina a tecnologia de Nabucodonosor. Aqui é das peças que nós temos no Museu de Arqueologia do NASP. Eu estou sempre fazendo propaganda do museu, hein? Se depois da semana de oração ninguém tiver curiosidade de visitar lá, eu sou um péssimo marqueteiro, viu? Esse tijolo aqui, uma vez eu apresentei esse tijolo aqui no IASP, há muito tempo atrás, ele traz o nome de Nabucodonosor, em acadiano, original daquela época. Ele era um dos tijolos que talvez faziam parte do templo do Entemenac. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre Daniel. Imagina a situação de Daniel indo preso para a Babilônia. Só para você ter uma noção, Daniel talvez morava em Jerusalém ou nas redondezas ali de Judá. Quando Nabucodonosor veio e levou jovens ali, a palavra hebraica para jovens, que usa ali no livro de Daniel, dá a entender que Daniel era um pré-adolescente. Alguém dos seus 13, talvez 14 anos, ou antes disso, uns 10, 12 anos talvez. Daniel era um juvenil, pré-adolescente, bem novinho, quando foi ali arrastado até Babilônia. E interessante, a distância de Jerusalém a Bagdá, onde estão os restos da Babilônia, em linha reta, dá 1.500 quilômetros. 1.500 quilômetros dá para sair de São Paulo e até onde? Mais ou menos. Oi? Daqui a Porto Alegre, dá isso não? Ajude-me aí. Eu não entendi, pode falar bem alto. Cuiabá. Daqui a Cuiabá. Agora imagina você indo a pé. Posso piorar a situação? Imagina você andando a pé daqui a Cuiabá. Pior, acorrentado. Pior, atravessando um deserto com a temperatura média de 35, 40 graus.
Pior, você está indo para ser escravo numa terra distante, deixando para trás sua família, sem saber se um dia voltará a vê-los. E Daniel, pelo que nós entendemos, nunca mais voltou a Jerusalém nem a ver os parentes dele. Noutras palavras, Daniel tinha todos os motivos humanos para questionar a Deus. Todos os motivos humanos. Aqui é um dos quadros da Assíria. E eu falei com vocês que os babilônios imitavam os assírios, levando os cativos. Então provavelmente Daniel foi acorrentado desse jeito. Eu repito, esse painel aqui é assírio. Mas os babilônios imitavam os assírios, assim como os romanos imitavam os gregos. Então a gente imagina Daniel indo mais ou menos 1.500 quilômetros, amarrado, andando, parando para comer um pouco, parando. Quantos dias não gastou essa viagem? Até chegar à Babilônia. E agora eu vou colocar uma possibilidade para vocês, que eu não posso provar, mas é uma coisa que é provável. Os assírios e babilônios tinham o costume de castrar os jovens quando iam trabalhar no palácio. Surpreendeu, né? Para que aquele jovem não casasse, não tivesse descendência, não pensasse em sexo e vivesse só para atender ao rei. Havia vários tipos de castração. Vários tipos. Da emasculação à simples castração. Havia vários tipos e provavelmente Daniel foi castrado. Da onde que eu tiro isso? Bom, lembrem que eu falei provavelmente. Eu não fiz uma afirmação categórica, mas eu trabalho com a possibilidade alta. Em primeiro lugar, pelo seguinte: os painéis de Babilônia e da Assíria estão repletos de fotografias de eunucos. Estão vendo aqui esses homens com barba e esses aqui sem barba? São eunucos. O eunuco, se ele fosse castrado numa idade muito cedo, ele não criava pelos, né? Porque a testosterona ficaria, a produção de testosterona prejudicada e não criaria tantos pelos. Outros eunucos, então, ficariam só trabalhando para o rei. E é interessante que em Isaías 39, verso 7, tem uma coisa, uma ameaça de Deus que eu queria ler com vocês. Isaías, capítulo 39. Ontem nós não falamos do problema da apostasia, das consequências? Falamos ou não falamos? Olha uma das ameaças que Deus falou se o povo fosse infiel. Isaías, capítulo 39, verso 7. Olha como está aí na sua Bíblia. Isaías 39, verso 7. Na minha tradução diz assim: dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam o quê? Eunucos no palácio do rei da Babilônia. E quem cuidou de Daniel e seus companheiros? Aspenaz. E qual que era a função de Aspenaz? Ser chefe dos eunucos. Então, com base nessa prática assíria e babilônica de castrar os jovens para trabalhar para o rei, com base no fato de o próprio Isaías dizia que se o povo fosse infiel, os filhos deles iriam para ser eunucos no rei da Babilônia, com parte na cultura que eles tinham de transformar os jovens em eunucos, e no fato do livro de Daniel dizer que Daniel foi cuidado pelo chefe dos eunucos, nós trabalhamos com a possibilidade de que Daniel tenha também sofrido esse tipo de mutilação. Agora, duas perguntas eu faço aqui. Em primeiro lugar, o livro de Isaías disse que isto ia acontecer por causa da infidelidade do povo. Mas Daniel foi infiel? Daniel foi infiel a Deus? Mas o que eu posso aprender disso? Quando o povo... Esta é a desgraça da apostasia. Quando o povo de Deus apostata, até pessoas que são fiéis podem sofrer junto. E a segunda pergunta que eu faço é a seguinte: Daniel tinha ou não tinha motivos humanos para se rebelar contra Deus? Tinha ou não tinha, humanamente falando? Talvez mais motivos do que você tem, às vezes, para desistir de tudo. Lembra daquela frase de C.S. Lewis que eu citei um dos dias aqui? Ter fé é continuar acreditando no que você acredita, independente do seu estado de humor ou da sua mudança de humor. Tem gente que tem uma facilidade tremenda de crer em Deus e ser fiel nos dízimos, nas ofertas, se a conta bancária está bem. Tem gente que tem uma facilidade tremenda de ser fiel a Deus se ele está empregado, com o sábado livre, o carro na garagem, a esposa e os filhos na igreja. Mas quando a tragédia acontece,
E por que Deus permite as tragédias, pastor? Bem, no sábado eu vou falar por que sofremos, mas eu posso antecipar apenas uma coisa para os irmãos. Esta é, meus irmãos, a dinâmica do grande conflito. Se a gente sofrer demais, a gente não suporta. Mas se sofrer de menos, não queremos saber da volta de Jesus. Às vezes, o sofrimento é o megafone de Deus. Isso foi Dostoiévski que escreveu. O sofrimento é o megafone de Deus para alertar o mundo que está adormecido. E os santos também sofrem. Imagina Daniel. Agora, eu quero comparar a situação psicológica de Daniel. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 137, que é um salmo composto por pessoas que estavam ali na Babilônia, sentados no rio Eufrates. Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediram canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, pois, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se minha língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Hoje é fácil eu ler esse texto aqui, você no seu ano bíblico, mas imagine isso aqui sendo cantado por Daniel e seus companheiros na Babilônia. E outros que estavam cativos ali, inclusive o compositor desse salmo. A gente estava na Babilônia, sentados à margem do rio Eufrates, que eu mostrei para vocês, e o povo pedindo: olha, canta uma das canções da terra de vocês lá. E eles olhavam e falavam: ah, Senhor, como é que a gente pode cantar um canto de alegria da nossa terra fora de lá? Imagina a situação de Daniel. Irmãos, aqui está a diferença entre orar e declamar uma poesia para Deus. Quando tudo está bem, a nossa tendência é rezar. Rezar. Que a diferença entre orar e rezar é que orar é abrir o coração a Deus como um amigo. Rezar é declamar algo. E a gente realmente faz uma oração declamada, mesmo em público. Senhor Deus nosso Pai, muito obrigado por tudo que nos tens dado, abençoa esse dia. Tudo bem que em público eu vou fazer uma oração mais formal, é claro, é lógico. Mas o problema é que muitas vezes eu pego essa oração formal e levo para minha oração particular. E enquanto muitos oram, outros apenas declamam para Deus. Senhor Deus, abençoa a nossa vida, que nenhum mal nos aconteça, em nome de Jesus, amém. E um segundo depois eu te pergunto: o que você orou? Não sei. Agora, quando você está no problema mesmo, no pó da bactéria, no chão, que você começa a gritar, você começa a soluçar, a voz começa a misturar com o soluço do choro. Naquele momento, meu irmão, você não está fazendo uma poesia, você não está recitando, você está abrindo o coração a Deus. E às vezes Deus permite algum sofrimento para a gente realmente clame por Ele. Nós estamos clamando pouco. Não é que Deus é um sádico, nem é um masoquista. Mas eu sei que às vezes Deus precisa dar uma rasteira para a gente cair de costas no chão e poder olhar um pouquinho para o céu. Como é que Daniel estava esperando pelo reino, sabe? Eles desenvolveram ali em Babilônia um costume entre os judeus que eu adaptei lá em casa para minha família. E eu vou falar com vocês qual era. Eles ficavam tão ansiosos pelo fim do cativeiro, aquele remanescente que estava em Babilônia, porque havia dois tipos de judeus em Babilônia. Aqueles que estavam declamando, orando o salmo: Senhor, como nós vamos cantar em terra estranha? E aqueles que estavam falando: da Babilônia é tão bom. Babilônia não é tão ruim assim. E constituíram família em Babilônia, e acomodaram na Babilônia, e começaram a achar que adorar Tamuz também não tinha nenhum problema, né? Babilônia é tão gostoso, a nossa casa é aqui mesmo. Tanto é que quando acabou o cativeiro, nem quiseram ir embora. Voltar lá para uma terra destruída, vão ficar em Babilônia mesmo. Mas havia aqueles sinceros, que todo dia clamavam a Deus pelo fim do cativeiro. E esses sinceros desenvolveram uma coisa interessante. Quando eles iam fazer o pôr do sol, eles sempre olhavam uns para os outros e diziam assim: ano que vem, Jerusalém. E quando tinha uma festa religiosa especial, uma festa da Páscoa, por exemplo, que era anual, de novo eles se cumprimentavam dizendo: ano que vem, Jerusalém. Você entende o que está por detrás desse cumprimento? O que está por detrás disso?
uma esperança. E mais do que uma esperança, um desejo. Ano que vem, Jerusalém. Lá em casa, sempre que eu posso fazer o pôr do sol em casa, que eu não estou viajando, a gente já desenvolveu isso em família. A gente já termina a oração, minha esposa, então, meu bem, ano que vem, a gente já pode até junto. Ano que vem, Jerusalém. É um desejo. E vai chegar um ano que vai ser em Jerusalém, em nome de Jesus. Mas agora imagina o que é falando que vem Jerusalém no cativeiro. Irmãos, Daniel sofreu uma pressão tremenda ali. Primeiro, Daniel teve que estudar na escola de Babilônia, aprender a língua de Babilônia. Ele teve que aprender até coisas que eram proibidas na lei de Moisés. Daniel aprendeu astrologia. Aí alguém fala, mas por que Daniel aprendeu astrologia? Da mesma maneira que muitos jovens aqui vão ter que aprender evolucionismo. Daniel teve que aprender toda aquela magia e mesmo assim continuar fiel. Interessante, Daniel era um dos magos da Babilônia. E nem por isso deixou de ser um judeu fiel. O mago mexe com o quê? Com magia, é coisa proscrita. Era uma ciência que estava vendida. A astronomia começou, na verdade, como um testemunho de Deus como criador das estrelas. A astrologia deturpou isso. Então, meu primeiro desafio para você é o seguinte: muitos jovens aqui hoje também vão ter que ser magos da Babilônia moderna, mas continuando a ser Daniel. Eu explico o que eu quero dizer. Hoje, para você ser um advogado e ao mesmo tempo ser honesto, não mentir, ter uma tese que é justa e não a tese do seu cliente, não é para qualquer um. Então, há problema em você ser um advogado? Não. Desde que você seja um Daniel advogado. A sua tese é a tese do que é correto, não é a tese do seu cliente. Entende o que eu quero dizer? Os advogados que estão aqui, que me perdoem, mas a verdade é essa. Tem advogado que a verdade para ele é a tese do cliente. Se o cliente tem dinheiro para gastar e o cliente pede uma coisa, aquilo que é, ele acha que é errado o que o cliente está pedindo, mas se o cliente está pagando, ele vai lá defender o cliente. Quantas vezes eu já vi advogados tirando o filho de uma mãe, sabendo que aquilo é errado, mas porque o cliente tinha dinheiro para pagá-lo e a mãe não tinha. O advogado cristão não pode fazer isso, mesmo que ele perder dinheiro. Hoje não há problema em ser médico, mas você está disposto a ser um médico Daniel? Porque eu não estou falando só do direito, não, a medicina também está vendida. Os médicos não se ofendam, mas é verdade. Há pouco tempo foi denunciado aí que muitos médicos fazem acordo com clínicas de laboratório de manipulação e receitam remédio que você não precisa. E mais, vão só no alopático, que é mais fácil, não preocupa com a saúde da pessoa, dá um remédio não para te curar, mas um remédio para você poder voltar. Por que muitos laboratórios hoje não fazem um remédio que cura? É sempre um remédio que causa uma dependência, porque a vida toda tomando remédio para pressão. Porque não é interessante curar. O interessante é viciar. Não é interessante curar. Você tem que ser um Daniel também, se for um obreiro. Porque muitas vezes também a obra está com risco de ser vendida. Não é só o direito ou a medicina. A pior desgraça para um pastor é usar a Bíblia profissionalmente. E começar a achar que interesses valem mais do que os princípios. Nós temos uma escola por business ou por missão? Essa escola que existe por missão ou por business? É uma pergunta que os administradores têm que se fazer. Você está levando almas para Cristo por missão ou para cumprir alvos? E eu poderia estender a noite toda falando de todas as profissões hoje. Porque todas as profissões hoje estão com risco de serem vendidas. Porque o mundo está vendido. Você está disposto a ser Daniel em Babilônia? Ainda com o título de mago, mas um servo de Deus? Eu sou um biólogo que acredita na Bíblia. Agora, irmãos, deixe-me abrir um parênteses aqui, deixando claro algumas coisas. Em primeiro lugar, isso aqui já fazia parte desse sermão desde a primeira vez que eu preguei esse sermão. Não estou aqui mandando indireta para ninguém, nem recado para ninguém. Eu sou um pregador, não sou garotinho de recado. Segunda coisa que eu queria deixar claro aqui na igreja é que eu procuro ensinar sempre meus alunos no colégio a arte de discordar com educação, discordar com elegância. Eu aprendi, irmãos, eu sou formado em filosofia também, que quando você faz um discurso ad hominem, você critica a pessoa e não as ideias, é porque você não tem argumento. Entende? Quando não tem argumento, ele detona com a pessoa.
E a gente não deve fazer isso. Eu, por exemplo, quando vou falar com alguns ateus, alguma coisa, quantos deles foram corteses e educados? E com uma educação tremenda. Então eu não acho que eu vou agora refutar as ideias, por exemplo, de Richard Dawkins, detonando com a pessoa de Richard Dawkins. A pessoa dele merece o meu respeito, ainda que seja um ateu. Agora eu vou pegar o que ele escreveu e vou discordar das ideias dele. Agora, irmãos, convenhamos. Se eu procuro ter ética para discordar até de um ateu, por que eu não teria ética para discordar de irmãos da minha igreja? Se o ateu merece o meu respeito, quanto mais irmãos da igreja. E se na USP eu estou tendo a oportunidade de ser sincero ali, eles sabem que eu sou um pastor, eles sabem que eu sou um arqueólogo bíblico. Até esses dias eu me surpreendi porque eu recebi um e-mail, 2 e-mails, hoje eu recebi o segundo, aliás, de alguém que estuda na Universidade Católica, está preparando para padre e queria fazer um trabalho sobre arqueologia bíblica. E ele escreveu para o departamento de arqueologia da USP, e o departamento de arqueologia da USP falou assim: olha, de arqueologia bíblica você tem que procurar essa pessoa aqui, e deu o meu e-mail. Então fico feliz, e eles estão me aceitando lá dentro. Então, se na USP eu posso ser honesto e sincero e franco, por que eu não posso ser no púlpito da minha igreja? Disto posto, irmãos, eu não vou aqui jogar indiretas. Várias pessoas aqui me procuraram, dizendo que alguns aqui na igreja têm uma ideia baseada no livro de Daniel sobre a questão da alimentação. E eu, com todo respeito, vou tomar aqui uns 2 minutos apenas para esclarecer alguma coisa. Veja bem, eu não vou dar toda uma palestra aqui sobre alimentação adâmica, porque não é o meu objetivo. E nem tenho tempo para isso. E se eu só der a introdução, já bateu o sinal e eu tenho um compromisso com os alunos. Hoje eu não posso fazer como ontem, tem que ser britânico. Mas vou esclarecer apenas uma coisa que muita gente me procurou. E eu quero mostrar isso aqui para os irmãos o porquê. No livro de Daniel, vamos abrir a Bíblia em Daniel capítulo 1. Eu quero mostrar isso para vocês aqui, que às vezes na tradução perde-se alguma coisa. Olha aqui comigo, Daniel capítulo 1, versículo 5. Daniel capítulo 1, versículo 5. Qual que é a primeira palavra, o primeiro verso que aparece aí no livro de Daniel? Primeiro verbo, melhor dizendo, perdão. Não ouvi. Qual o primeiro? Determinou-lhes. Quem é o sujeito desse verbo aí? O rei. Determinou-lhes o rei a ração diária. Em outras passagens também diz: e determinou o rei isso, e determinou o rei isso, e determinou o rei isso. Se for em hebraico, você tem lá Vayeman. Vá é o vav conjuntivo em hebraico. O vav é como se fosse o e, também. Vav. Vayeman. Vayeman. Yeman é o verbo determinar. É interessante que em todas as outras passagens da Bíblia, onde esse verbo acontece, o único sujeito admissível para esse verbo é Deus. Nós não temos isso em português, mas temos em hebraico. Em hebraico você tem alguns tipos de verbo que só admitem Deus como sujeito. Por exemplo, no Gênesis, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Bará, esse verbo só admite Deus como sujeito, nunca o ser humano. E na Bíblia, Yeman é um verbo que só admite Deus como sujeito. E sempre num contexto de criação. Eu não vou ler os textos por causa do tempo, mas lá em Salmo 16, verso 5, fala: e determinou Deus tal coisa. No livro de Jonas, quando fala assim, na tradução está um pouquinho diferente. Na tradução fala que fez Deus crescer uma planta. No hebraico está: determinou Deus uma planta, determinou Deus um peixe. Algumas traduções trazem: preparou Deus um peixe. No hebraico está: determinou Deus um peixe para engolir Jonas. Deus criou aquele peixe, aquela planta. Então é um verbo que só admite Deus como sujeito. Mas no livro de Daniel, quem aparece como sujeito desse verbo que só aceita Deus? O rei. Então o que o livro de Daniel está me mostrando é que o rei ali estava se colocando no lugar de Deus. Esse era o ponto. E a Bíblia, o jeito como o rei determina a comida de Daniel, era o rei se colocando como Deus ali. Por isso que o rei decidiu aquilo. É interessante que quando fala que o chefe dos eunucos põe nome sobre Daniel, isso também lembra o livro do Gênesis.
quando fala que Deus é que pôs o nome sobre Adão. Sam, pôs. E é interessante que o mesmo verbo que o hebraico usa, e pôs o eunuco novos nomes em Daniel e seus companheiros, o mesmo verbo também aparece na fala de Daniel. E pôs Daniel no seu coração não se contaminar, que foi o verso que eu li no início. Sam. E pôs Daniel no seu coração não se contaminar. Então, que situação que nós temos ali? Nós temos uma situação de jovens cativos, onde o rei está assumindo a posição de Deus e determinando a comida. Por isso que Daniel não aceitou comer a comida do rei. Irmãos, não sejamos enfáticos em dizer que Daniel era vegetariano. Daniel capítulo 10, verso 3, está escrito lá que Daniel 10, verso 3, não é um texto conclusivo, eu reconheço, mas é um texto que me põe para pensar. Repito, não é um texto conclusivo, mas é um texto que me põe para pensar. No verso 3, fala de Daniel, da visão dele, e fala: manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com óleo, até que se passassem 3 semanas inteiras. Ora, se Daniel fosse vegetariano a vida toda, não havia porquê aqui ele falar que por 3 semanas ele não comeu carne. E antes que a igreja pense que eu sou um defensor de carne, eu não como carne, eu sou vegetariano. Tá bom? São poucas as vezes que eu quebro esse regime vegetariano, pouquíssimas mesmo. Eu contei aqui para vocês o dia que eu estava no Sudão, lá no deserto, com os beduínos ali, só havia carne e arroz. Naqueles dias eu comia carne, que não tinha outra coisa para comer. Carne, arroz e pepino. Tá certo? Mas fora isso, na minha casa, eu não compro carne, eu não como carne, e estou muito feliz assim, graças a Deus. Agora também não quero fazer aqui a justificação pela soja. Esse é o problema. Então, continuando aqui, por que Daniel resolveu comer a mesma comida que Adão comia? Legumes e hortaliças. Simples. Era a maneira de Daniel dizer que ele não iria se contaminar com aquela comida do rei. Aquela comida do rei era comida sacrificada aos ídolos. A Babilônia sempre sacrificava, e quando o rei convidava todo mundo para comer da mesa dele, primeiro eles tinham que prestar uma reverência aos ídolos, especialmente Marduk, que deu aquela comida. Uma porção daquela comida era oferecida aos deuses, e depois todos os outros banqueteavam em homenagem aos deuses. Se Daniel participasse daquilo, Daniel estaria participando de um culto pagão. Toda a carne da Babilônia era oferecida a Marduk. Por isso Daniel naquele tempo falou assim: Aspenaz, por favor, eu peço a você, nos teste por alguns dias, o senhor vai nos providenciar. E o que nós vamos comer? Bom, nós vamos comer aquilo que Adão comia no início. Foi esta a razão de Daniel ter feito aquela abdicação. Eu desafio qualquer um a ficar 10 dias comendo legumes e água e passar no vestibular da FUVEST. Então a gente tem que tomar cuidado ali. Teve uma intervenção sobrenatural de Deus. Daniel não comeu por gracinha nem por nada. Ele não comeu para não se contaminar por questão de adoração. O livro de Daniel, irmãos, ali não está falando de reforma de saúde. Vamos deixar isso claro. Tá certo? A reforma de saúde você pode inferir aqui por princípio e tudo, mas ali era uma questão de idolatria e adoração. Agora, como eu falei que eu estou falando com uma discordância, mas com respeito, e você pode discordar do pastor, mas eu também vou dizer que muita gente perguntou: mas no hebraico aqui, quando fala que Daniel comeu os legumes aqui, não pode incluir nada, tudo que tem semente. Alguém falou comigo que hortaliça não pode ser incluída aqui. Isso está errado. Você tem ali o verbo será, zerá em hebraico, ou zerot, que está no plural, e zerot pode ser traduzido, é porque no Gênesis você tem lá toda a erva que é dada para os animais, e fala toda a erva que produz fruto, zerot. Aí muitos pensam: então zerot é só aquilo que tem semente. Então Adão não poderia comer jamais uma hortaliça. O hebraico não diz isso. Zerot significa tanto hortaliça como coisas que dão semente. Aqui eu tenho, só para ilustrar para vocês, um léxico de hebraico do Antigo Testamento. E você tem aqui nesse léxico, aparece justamente aqui,
Zerot, onde é que está o laser aqui? Não sei se está... Bom, pena que vocês não estão... Aqui, ó, achei. Estão vendo aqui, ó? Aqui, ó. Zerotim, que é o que aparece em Daniel. E eles aparecem aqui, olha. Em Daniel, capítulo 1, verso 12. Está aqui, ó. Sementes vegetais. E também eu peguei um outro material aqui que você pode pegar. Isso aqui é um material de judeus, com a vasta bibliografia, falando sobre a comida que aparece na Bíblia e no Talmud. E ali os judeus mostrando Vadzerot como significando vegetais e vários tipos de vegetais, tanto hortaliças como coisas que têm semente. Então, irmãos, foi apenas uma digressão, porque tanta gente me fez perguntas sobre isso, falou, mas diz que em Daniel não, o hebraico não pode dizer isso. O que é que eu quero dizer isso para a igreja? Eu quero dar uma lição, não no sentido de lição de moral, mas dar uma sugestão para a igreja. Ouçam com carinho o que eu vou dizer. Irmãos, nós temos que tomar o cuidado de não basear verdades em bases frágeis. Só um detalhe, tem muito jovem hoje desatento conversando. Vamos tentar um pouquinho aqui? Isso. Isso é importante para vocês. Eu vou contar uma ilustração do que aconteceu nos Estados Unidos, numa igreja não adventista, mas serve para a gente. Fala-se muito em pequenos grupos, né? Essa igreja também praticava pequenos grupos. E resolveu estudar o livro de Daniel. Aí, o dirigente do estudo bíblico pegou aquela passagem de Daniel, da escrita na parede, Daniel capítulo 5, e aí leu lá que Belsazar trouxe os utensílios da casa de Deus, e os profanou, e apareceu a mão, leu, e depois perguntou para o pequeno grupo, então, o que vocês acham, que lições a gente pode tirar disso aqui? Quem são os vasos que o rei profanou? Aí um irmão lembrou, bom, Paulo fala que há vasos para honra e vasos para desonra. E leram a passagem da Bíblia. Então os vasos são o povo de Deus. Então alguns vasos estão realmente contaminados pela Babilônia, outros não. Então a Babilônia hoje está contaminando o povo de Deus. De que maneira? Vamos falar através da música. O outro falar através do futebol. Outro através do cinema. Muito bem. Aí uma mulher do departamento infantil levantou a mão e perguntou, mas irmãos, não nos esqueçamos que os vasos mais desrespeitados da igreja são as crianças. E tem muito Belsazar hoje desrespeitando as crianças. Isso mesmo, irmã, bom insight a irmã teve. E assim prosseguiu o pequeno estudo, o pequeno grupo, discutindo sobre o significado dos vasos, se eram crianças, se era o povo de Deus. Muito bonitinho, com muitos palpites, muitos comentários. Mas qual foi o problema? Não era nada disso que o livro de Daniel queria dizer. Alguém aqui está discutindo que as crianças devam ser respeitadas na igreja ou não? Isso é óbvio, não vamos tropeçar no óbvio. É claro que as crianças têm que ser respeitadas. É claro que Paulo falou que há vasos para honra e desonra. Mas o livro de Daniel, ali no capítulo 5, não está dizendo nada disso. Qual é o medo que eu tenho de alguns pequenos grupos? A gente fazer uma leitura muito alegórica da Bíblia. Pega uma verdade bíblica para dizer o que não está dizendo. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, em pegar o texto e deixar que a Bíblia fale. E não pegar ainda que seja verdade. Eu não estou discordando de algumas verdades. Uma vez eu vi alguém contando, espero que seja lenda urbana, de um evangelista que para defender a guarda do sábado falou assim em público. Bom, hoje há 3 dias de guarda entre o povo, né? Os muçulmanos que guardam a sexta-feira, os cristãos adventistas e judeus que guardam o sábado e o resto da cristandade que guarda o domingo. Muito bem, pois a Bíblia fala que havia 3 cruzes no Calvário. Qual era que tinha salvação? A do meio. Então também há 3 dias. O que tem a salvação é a do meio. É mentira ou é verdade? Eu não tenho que guardar o sábado? Tem ou não tem? Havia ou não havia 3 cruzes no Calvário? Mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Então, irmãos, o problema é quando pega uma passagem bíblica para legitimar algo que a passagem não está dizendo. Isso aqui eu atento aos irmãos para tomarmos cuidado. Vamos deixar a Bíblia dizer o que a Bíblia está dizendo. E continuando aqui, mas não peguem isso que eu falei agora também como uma licença para tolerar desvios, viu? Lembrem-se, eu não estou defendendo justificação pela soja, mas também não estou defendendo liberalismo. Irmãos, cuidado, eu sei que temos que ter a mente aberta, mas não tão aberta a ponto do cérebro cair para fora. Tem muito liberal, é que a mente tão de mente aberta aí que o cérebro está caindo para fora, cuidado.
Para terminar esse sermão, que lições eu tiro de Daniel? Eu tiro várias lições que dá para a gente refletir hoje. Em primeiro lugar, a primeira coisa, o livro de Daniel me mostra que o reino de Deus é universal. Não universal do reino de Deus. O reino de Deus é universal. Ele não é exclusividade dos judeus, nem dos adventistas. A igreja de Deus, remanescente da profecia, é a igreja adventista. Mas ao mesmo tempo, a igreja de Deus é maior do que a igreja adventista. Porque ela é composta dos sinceros que estão aqui e dos sinceros que não estão aqui. E às vezes a gente esquece disso. A gente é muito xiita. É interessante, a gente cita Billy Graham do púlpito, mas tem dificuldade de aceitar que o Espírito Santo pode converter alguém na igreja batista. Isso é triunfalismo. Se uma pessoa vir aqui conhecer o evangelho aqui, foi o Espírito Santo. Se foi na igreja batista, não foi? Não, de jeito nenhum, lá na igreja remanescente. Mas por que eu cito Billy Graham do púlpito? Deus tem seus sinceros em toda parte. A própria Ellen White fala que o sábado, o domingo ainda não é o sinal da besta, e não será enquanto o decreto dominical não for colocado. Então, irmãos, eu tenho a plena convicção que essa é a igreja da profecia, a remanescente e visível. Mas a igreja de Deus é maior do que essa. Aliás, a igreja é essa. O povo pode até não ser esse. Porque às vezes a gente tem um comportamento que... E Daniel me mostra isso. Pode olhar aqui em Daniel, olha que coisa interessante. Ele evita usar o nome, o tetragrama sagrado, o Deus Israel. Ele prefere falar o Deus do céu, para que todo mundo possa entender esse Deus. Daniel é aquele que mostra os gentios como protagonistas de heroísmo. Olha quem são os heróis do livro de Daniel. Quem são os heróis do livro de Daniel? Para começo de conversa, o chefe dos eunucos. Ele era judeu ou era gentio? O chefe dos eunucos era judeu? Não, gentio. Depois, quem mais ajuda Daniel? Arioque, o chefe da guarda, que vai matar Daniel, e Daniel pede para não matar, para segurar um pouquinho, e Arioque de novo é gente boa. De novo, Arioque não era judeu. O chefe da cozinha, que algumas versões trazem com o nome de Meusar, também não era judeu e ajudou Daniel. O próprio Nabucodonosor, que depois se converte, não é judeu e faz aquela oração maravilhosa ali do Deus verdadeiro. Dario, que não era judeu e é colocado como um herói no livro. Olha como é que o livro de Daniel é o livro mais repleto de heróis não judeus. O que ele está querendo me mostrar? Que Deus tem um grande povo lá fora. Eu acho que João no Apocalipse pensou em Daniel quando escreveu: sai dela, povo meu. É povo dele que está em Babilônia. Se é povo dele, não desrespeite. Para com esse negócio de povo do mundo. Tem um monte de ateu sincero aí que o Espírito Santo vai trazer na hora certa. Tem um monte de espírita sincero. Eu só espero que não venham preocupar o meu lugar, porque eu não fui sincero bastante com a luz que eu tinha, enquanto ele está sendo mais sincero do que eu, com um pouquinho de luz que ele tem. O livro de Daniel me mostra que, agora é interessante, manter a identidade em Daniel não é xenofobia, medo do diferente. Raciocinem comigo. Por que vocês acham que o chefe da cozinha foi legal com Daniel? Por que Aspenaz foi legal com Daniel? Por que Arioque foi legal com Daniel? Por que Nabucodonosor foi legal com Daniel? Por quê? Eu vou falar por quê. Daniel era uma pessoa agradável. E muitas vezes, eu sou uma pessoa que quando eu vou falar dá vontade de sair fora. Como é que eu vou testemunhar? Você tem que ser uma pessoa educada. No seu serviço você tem que mostrar que você é diferente. Cortesia. Está diante de uma mulher, por favor. Está no trânsito, cortesia. Cortesia. Por gentileza, bom dia. Vai conversar com alguém? Bom dia. Mostre que você é diferente. Está todo mundo apressado ali no pedágio. Eu fico notando lá, todo mundo está revoltado com o tanto pedágio que puseram, inclusive na minha boca lá, né? Aí a gente passa, tudo bem, obrigado, boa viagem. A vontade de falar assim, que boa viagem, porque eu estou cobrando, mas coitada, ela não tem culpa. Eu paro, bom dia, tudo bem? O que custa dar um folheto para ela? Todo dia eu passo ali, bom dia, sorrio. Depois de muito sorrir, eu dou um folheto. Se você ficar só sorrindo e não der nada, parece que você está cantando a menina, perigoso. Mas se você também só passa de cara fechada e nem oferece um testemunho, nada, ou só passa de cara fechada, depois que dá o folheto, ninguém vai querer vir. Eu ir para a sua igreja para ser mal-humorado como você? Eu tenho que ser gente boa. Daniel era gente boa. Você pode ser a melhor ou a pior propaganda que Deus tem do adventismo. Outro detalhe. O livro de Daniel me mostra que o reino é um Messias.
Por isso que a pedra se parece muito com Cristo. O tempo está avançado, eu vou ter que cortar algumas coisas aqui. Mas eu quero terminar dizendo para os irmãos o seguinte: Daniel não era um mero historiador. Não. Daniel verificava o pulso da história. E aprenda uma coisa, irmãos. Muitos de nós, talvez que estamos aqui nesta noite, e nesses momentos finais eu quero que você esqueça tudo o que eu falei, mas lembre-se disso. Muitos de nós, às vezes, estamos acostumados apenas a decorar a história, não a interpretá-la. Deus não quer decoradores de história, memorizadores de história. Deus quer intérpretes da história. Quer um exemplo? Eu sou negro. E já vi muitas situações de racismo na minha frente. Mas quem não está na situação dificilmente enxerga que é racismo. Fala assim, não, isso é coisa da sua cabeça, complexo de inferioridade. Ele reconhece o racismo quando? Quando é um DVD, quando é um filme, quando é um livro, quando é algo distante. Quando está acontecendo ao vivo e a cores, não percebe. Muita gente só reconhece problema de casamento quando o dele está mal, ou quando ele está vendo na vida dos outros. Muita gente só conhece defeito de criação no filho dos outros. Olha lá como é que fulano cria aquele menino todos. Olha lá, o menino correndo na igreja lá, o pai nem senta com o menino. Mas quando é o filho dele, ele não percebe. Ou seja, nós estamos acostumados a reconhecer a história só a posteriori. Aprenda com Daniel a interpretar a história enquanto ela está acontecendo. Deus não pediu para você ser um memorizador da história, mas uma testemunha dela. Reconhecer a apostasia de Israel, enquanto eu estou lendo o ano bíblico no livro de Números é uma coisa. Reconhecer o secularismo e a apostasia enquanto está acontecendo aqui na minha cara é outra. Reconhecer a traição de Judas, lendo o Evangelho, é uma coisa. Reconhecer a traição que eu estou fazendo de Cristo aqui agora é outra. E mais um detalhe. Como é que você está esperando o reino? Eu quero terminar com a foto do rio Eufrates. Lembra do Salmo 137? Às margens do rio Eufrates nos assentávamos. E eles pediam para que cantássemos canções. Mas como podemos cantar em terra alheia? Como você está esperando o reino à volta de Jesus? Você está esperando a volta de Jesus como quem está no cativeiro? Ou como quem está em casa? Tem uma diferença. Eu aprendi isso estudando Daniel. Existe uma diferença entre esperar pelo reino no cativeiro de Babilônia ou esperar pelo reino numa colônia de férias. E Paulo Freire dizia que há uma diferença na palavra esperança. Paulo Freire dizia que há a esperança do verbo esperar e há a esperança do verbo esperançar. Eu nunca tinha ouvido essa expressão esperançar até ler isso em Paulo Freire. Sabe qual a diferença? Esperar é sentar e ficar esperando algo. Esperançar é ter tanto anseio que esse algo chegue, que você começa a contagiar pessoas em redor a esperarem junto com você. Aí você não está esperando, está esperançando. Você não consegue só ficar aguardando, você começa a falar daquilo, as pessoas começam a ver tanto entusiasmo, que aliás, como aconteceu uma vez que eu fiquei separado da minha esposa 50 dias. Nunca mais cometo uma desgraça dessa. Eu fui para Israel e ela foi para a África do Sul. Ela estava estudando inglês e eu estava fazendo arqueologia. 50 dias sem ver minha esposa. Quando eu cheguei de viagem, eu cheguei 2 dias antes dela. Eu cheguei então em casa, aquela cama comprida, grande, né? Eu liguei para minha sogra e falei, dorme com Deus. Eu falei, eu dormi, eu tenho 50 dias que estou dormindo com Deus, viu, sogra? Aí no dia tal, eu fui esperar a Lislier. Para quem não sabe, Lislier é minha esposa. Ali na Glicélia, onde vem o Caprioli. Eu comprei umas flores. Não sou bobo, né? Conquistou, tem que manter. Comprei as flores e eu estava ansioso. Eu andava para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E ela estava sem celular, que não tinha nem como saber se estava perto ou não. O pessoal estava vendo tanta minha ansiedade por quem estava chegando, que uma senhora falou assim, que chique, hein? Tá esperando quem? A namorada? Eu falei, não. Esposa, ainda. Eu mostrei o dedo da aliança, fique tranquilo. A esposa, não, que eu fiz um gesto aqui, eu sei que é adolescente, como é que é?
Eu já trabalhei, eu já dei aula para ensino médio, viu? Estou esperando a esposa. Ah, que legal, nossa, mas você tá, a Frita tá onde? Aí já chegou uma outra, eu nem percebi isso, depois que eu fui raciocinar. Eu respondi com tanto entusiasmo, ela tá vindo de Joanesburgo. É mesmo, estou ansioso para chegar. Ela ficou 50 dias lá. E aí, o que ela faz? Aí chegou uma outra, e o pessoal começou a fazer uma rodinha. Até a moça que estava no coisa da Capriola ali, estava ali, ó, esperando, né? Estava frio. Era julho, era época de inverno, estava frio aqui. Quando o ônibus chegou, aí foi todo mundo para fora, eu fui também, né? Aí quando a porta chegou, uma das senhoras estava ali, não, deixa ele primeiro. E eu entrei no ônibus, daquele abraço, aí o pessoal aplaudiu. Ela quase pediu um divórcio pela vergonha depois. Mas irmãos, humor à parte, essa história aconteceu sem nenhum exagero. Mas eu a trouxe aqui apenas para mostrar para você qual a diferença entre esperar e esperançar. Eu quero esperar Jesus da forma como eu estava esperando a minha esposa. Ou melhor, eu não quero esperar Jesus, eu quero esperançar Jesus. Se eu estivesse apenas esperando um colega que estava chegando ali, eu estaria como todo mundo sentado no balcão, olhando para o relógio. Ou pior, você pode esperar às vezes à porta de um dentista, e não é uma espera agradável. Desculpa. Tem gente que está esperando Jesus como se espera um tratamento de canal. Sem anestesia e com o dentista ainda com mal de Parkinson. Como é que você está esperando Jesus? Nesta noite eu quero deixar essa reflexão com você. Você está esperando Jesus às margens do rio da Babilônia ou numa colônia de férias? Esse mundo para você é Babilônia, é cativeiro ou é um lar? Você está no exílio ou está em casa? A resposta que você der modifica o modo como você espera Jesus, ou o modo como você espera Jesus indica a resposta que você dará. Você está no exílio em Babilônia ou está em casa? Você está esperando Jesus ou está esperançando Jesus? Cada um pense e responda para si mesmo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Vamos ficar em pé e fazer a oração final. Senhor, a primeira e a última foto que eu mostrei foram do rio Eufrates, o rio da Babilônia. Estamos aqui, Senhor, sentados à beira desse rio. Muita gente no mundo, às vezes nos pede também, como pediam os judeus, cantem uma música. Ah, Senhor, nós podemos até louvar o Teu nome aqui no mundo, cantar na igreja, mas como poderemos cantar, Senhor, o cântico de Moisés, senão quando estivermos contigo no mar de vidro? Ah, Senhor, como podemos cantar cheios de alegria enquanto estamos no exílio? E o que é pior, muitas vezes esquecemos que isso aqui é um exílio e achamos que aqui é um novo céu e nova terra. Aí o Senhor tem que às vezes permitir uma tragédia, um sofrimento, para nos lembrar que não somos daqui. Ó Pai, não queremos brincar com a nossa salvação. Estamos em Babilônia, é verdade. Mas permita-nos, Senhor, não por nós mesmos ou nossos talentos, mas por Tua graça, a sermos como Daniel. Decidir firmemente não nos contaminarmos com as iguarias desse mundo. Sejam elas alimentícias, bens de consumo, ou qualquer coisa que nos afaste de Ti. Esperançamos Jesus. E que outros possam ver isto e se unir à nossa esperança de um dia ver o Salvador vindo nas nuvens com poder e grande glória. Pois esse é o nosso desejo, agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a cada um.